Olá, amigos, boa tarde. Estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi nos dada a oportunidade pela nossa Casa Espírita, Grupo Espírita André Luiz, a estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Só que antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma prece singela. Senhor Jesus, Mestre querido, roga ao teu coração bondoso neste momento, que ampare e proteja a todos que estão nos ouvindo neste momento, envolvendo a cada família aqui presente e que todos possam ser beneficiados por ti. Envolve a todos, fortalece a nossa fé, ilumina as nossas mentes e corações e ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas dificuldades. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. E assim, a nossa casa espírita, o objetivo maior dela é o estudo. Então, hoje nós vamos estudar juntos, vamos refletir juntos sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Itens 1, 2, 3 e 4. Só que antes de iniciarmos o estudo, precisamos entender que Mamon, aquela época, era considerado o quê? O dinheiro, a ganância, a usura, né, a avareza. Então, era o príncipe do dinheiro, né? Então, Jesus aproveitou, porque naquela época ainda não tinha as indústrias, as artes, que agora alavancaram o nosso progresso, né? Não tinha ainda os empresários, né? E grandes condições de fazer com que evoluísse, até porque naquela época não tinha nem carro, sabíamos disso. Jesus andava a pé. Então, foi evoluindo, mas naquela época Jesus precisava ensinar a eles que eles não poderiam servir, e os ensinamentos de Jesus é pura verdade, por isso está valendo até hoje, por isso é tão real até hoje para todos nós, que Jesus ensinou a eles: você não pode servir a dois senhores. E Emmanuel vai nos ajudar no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, sobre essa lição, esclarecendo-nos o fundo, né, da lição, né, o objetivo principal da lição. E ele vai dizendo para a gente que como o reino do Cristo ainda não é da terra, e nós sabemos disso porque Jesus nos ensinou isso, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. Ou você vai adorar a um, ou você vai adorar a outro. E mais à frente ele vai dizendo: o vício e o dever não se aliam na marcha diária. Nem o vício, nem o dever vão ficar juntos, não dá. Se você tem um dever e sabe como você deve cumpri-lo, o vício vai atrapalhar. Se você ficar com esse dever e com o vício aqui, eles não se juntam, não adianta. Então, ele vai dizendo que o Cristo é a nossa linha central das nossas cogitações. Somos servos de Jesus. Jesus nos colocou aqui, confia em nós, ele acredita em nós, ele sabe que nós podemos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Precisamos atender-lhe os interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada a nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. Então é isso que Jesus quer de nós. Nós não vamos fugir do mundo, porque seremos um peso para a sociedade. Nós vamos transformar e não vamos fugir também das nossas responsabilidades. Nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades, cumprir a tudo aquilo que nos foi confiado, porque Jesus confia em nós. Jesus sabe que nós temos condições de procurar fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Tudo depende de nós, tudo vai depender de nós.
Só que nós precisamos confiar e precisamos, a nossa tarefa primordial aqui na Terra do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência. Nós não vamos viver ad eterno, meus amigos. Não iremos viver ad eterno. Nós iremos um dia desencarnar. Iremos ser chamados a voltar à nossa verdadeira pátria espiritual. E qual é a bagagem que nós iremos levar? A nossa bagagem vai estar pesada, de ouro, ou vai estar leve, de boas ações? O que nós vamos querer levar para lá? Porque tudo fica aqui. Nós somos usufrutuários. Nós estamos a serviço de Jesus. Nada aqui é nosso, tudo é de Deus, nosso Pai Criador. Nós vamos devolver tudo, inclusive o nosso corpo físico. Ele ficará aqui, não o levaremos. Então, precisamos entender com muita claridade, com muito estudo, com muita meditação, o que o Mestre quer de nós aqui. Quer que nós façamos um pouco a mais do que já nos é conferido e que façamos de coração, do fundo de nossa alma, porque Ele sabe as nossas intenções, Ele nos conhece e sabe ainda das nossas dificuldades, sabe como nós precisamos ainda aprender a nos melhorarmos, e nós só vamos conseguir isso fazendo o bem, fazendo a caridade, que também nos foi ensinado que fora da caridade não há salvação. Não tem como, nós não vamos conseguir ser salvos se não praticarmos a caridade. E essa caridade, ela não precisa ser só de esmola, que também é favorável àquele que precisa e que necessita. É óbvio, se nós temos condições, se podemos ajudar aquele menos desvalido, menos desfavorecido do que nós, que possamos fazer, mas que façamos do fundo de nossa alma, com o melhor dos nossos sentimentos, que possamos ajudá-lo sim, da melhor forma possível e que estiver ao nosso alcance. Então é isso que Jesus pede para nós, né? E aproveitando, né, após esse ensinamento que Emmanuel traz para a gente, para refletirmos sobre essa lição, eu trago aqui um exemplo do livro Nosso Lar, né? O primeiro livro da série André Luiz, né, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E ali eu trago o caso de eutanásia e herança. Herança e eutanásia, o título do capítulo. E André Luiz, quando chega nas câmaras de retificação, é quando ele começa o trabalho dele junto com a Narcisa ali e o Tobias, ele vê um homem que estava muito arredio, muito revoltado, estava com falta de ar, estava mal, estava reclamando, né? Estava saindo secreção pela boca dele, enfim. André Luiz fica assim, né, preocupado. E aí nisso chega Paulina. Paulina era filha desse senhor que estava acamado ali nas câmaras de retificação. Paulina chega e André Luiz viu que ela já era um espírito já superior, que vivia em outra colônia, não a do Nosso Lar. E Paulina vai toda semana visitar o pai. E Narcisa diz que ela é uma filha dedicada. E ela chegando lá, ela começa a conversar com o pai. Pai, não fica assim, pai. Vamos perdoar o nosso irmão. Perdoa o Edelberto, seu filho. Ele precisa de compaixão, ele não fez por mal, ele é um espírito que necessita de nossa ajuda. E o pai começava a blasfemar, começava a falar coisas horrendas, começava a emitir sentimentos ruins para aquele filho. Por quê? Aquele filho, Edelberto, que ainda estava encarnado, junto com os irmãos e a mãe, o filho era médico. E o que ele fez? Ganancioso, avarento, ambicioso, ele estava de olho na fortuna que o pai havia amealhado, que o pai havia juntado. E ele pegou e
praticou a eutanásia no pai. Ou seja, fez com que o pai desencarnasse através de um medicamento antes do tempo. E no dia que ele fez isso, a Paulina, em espírito, e Narcisa estavam lá juntas, tentando removê-lo dessa ideia. Mas elas não conseguiram. Ele estava obcecado porque ele queria repartir a herança que o pai havia deixado na terra. O que aconteceu? O pai, lá no plano espiritual, não consegue perdoar o filho, a ação do filho, e, óbvio, preocupado com o dinheiro que ele havia deixado, porque ele fala com Paulina, ele não poderia ter feito isso comigo, eu ainda não tinha feito o testamento. Então ele estava preocupado com o que ele ia deixar para quem. Mas, na verdade, é o que Paulinha falou. Amealhar tanto dinheiro é por espírito de vaidade e ambição, pai. Será que o senhor realmente amealhou dinheiro para que todos ficassem bem? Se fosse assim, eles não estariam brigando. Todos estão brigando lá na terra. As filhas não querem trabalhar. O irmão está brigando com as irmãs. A mãe já está internada no hospício. Internaram a mãe. Porque estão de olho no dinheiro. Porque também não querem que a mãe usufrui do dinheiro que o pai havia deixado. Enfim, todos eles preocupados. E Paulina, conversando com ele, diz: perdoe Adelberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas um irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje e lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo, por idêntico modo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e vingança e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias no hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível. E Paulina tentando remover essa ideia de raiva, de ódio que o pai tinha do Edelberto, por ter tirado a vida dele antes do tempo, mas não conseguiu. E aí Narcisa, depois dá um passe no Edelberto, ajuda ele, do Edelberto, do pai dela, ajuda ele a ficar melhor e chama a Paulina para conversar e diz a ela: Paulina, não adianta a gente forçar ele ainda. Ele vai ter que ter vontade. Ele vai precisar ter força de vontade para tentar se melhorar. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu estou cuidando dele, você vem aqui sempre visitá-lo, mas ele precisa, do fundo do coração dele, remover isso, senão ele vai continuar com essa dor. E aí a gente pesquisando, a gente vai no livro, o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. E Leon Denis, lá no finalzinho do livro, nos últimos capítulos que ele fala sobre a dor, ele nos diz: a dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. É o que o pai da Paulina está sentindo. Sensação e sentimento, então, se confundem. São uma só ou a mesma coisa. Porém, ele estava sofrendo muito moralmente. Concorda? Porque isso realmente estava fazendo mal a ele. Ele não conseguia perdoar o filho pela prática que ele havia cometido com ele. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela meio de elevação. Então, o pai de Paulina, com certeza, aos poucos, ele vai conseguir fazer com que essa dor que ele está sentindo, essa mágoa que ele ficou do filho, vai fazer com que redunde em proveito dele mesmo. Ele vai conseguir se elevar.
mas a dor às vezes é necessária. Porque o pai de Paulina, se nós pararmos e pensarmos, ele não está sofrendo só porque o Edelberto tirou a vida dele pela eutanásia. Ele está sofrendo porque ele deixou o dinheiro dele aqui na Terra e desencarnou. Ele ainda queria aproveitar o dinheiro, ou queria, como ele disse, deixar o testamento para os filhos. Mas no fundo, como Paulina falou e a Narcisa, o problema de amealhar muito dinheiro é por espírito de vaidade e ambição. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo com o dinheiro. Vamos voltar ao início da nossa conversa. O vício e o dever não se alinham. Eles não podem andar juntos, ou um ou outro. Então, eu não posso servir aos dois ao mesmo tempo. E aí eu trouxe um outro caso também, que é muito interessante, e que está no livro Ação e Reação, de André Luiz, também nosso mentor aqui da casa. E é a história do Silas, o mentor que está com André Luiz, né, fazendo esse estudo de ação e reação, estudo de casos. Então, são vários casos que existem nesse livro, onde é nos contado, é nos ensinado que toda ação provoca uma reação e vice-versa. Então, não tem como a gente fugir disso. Tudo que a gente faz, a gente vai ter o retorno, seja do bem, seja do mal. E Silas, tentando doutrinar dois obsessores que estavam atrapalhando uma família, não vou falar a história deles, que é bom vocês lerem, que também é por dinheiro, Silas começa a conversar com eles e com André e Hilário sobre a história dele. E todos ficam estarrecidos quando Silas começa. Então, Silas diz que quando ele era encarnado, ele era uma pessoa muito ambiciosa, muito avarenta. E ele estava de olho já na fortuna que o pai dele havia herdado dos avós de Silas. Mas a mãe, que sabia disso, a mãe era católica, devotada, a mãe chegou a conversar com Silas, tentando removê-lo da ideia, falando com ele para ele estudar medicina, porque ele ia ajudar as pessoas em sofrimento e de repente ele iria se compadecer do sofrimento alheio, iria poder ajudar, auxiliar mais, utilizar os bens materiais em favor daqueles menos favorecidos, mas Silas estudou sim a pedido da mãe a ser médico. Se formou, mas não exerceu a profissão. Então, o que aconteceu? Passado algum tempo, a mãe de Silas desencarna. O pai de Silas, 60 anos, encontrou uma namorada, desposou uma menina de 30 anos e se uniu a ela. Estava apaixonado por Aida e ficaram juntos. Silas começou a ficar preocupado com a herança. O que essa menina, diferença de 30 anos do meu pai, vai fazer com o dinheiro que ele ganhou dos meus avós? Então, Silas já começou a ficar preocupado, mas Silas amava muito o pai dele, amava muito a família dele. Passou-se o tempo, Silas começou a tramar. Pensar, eu preciso tirar ela desse relacionamento. Só que aí o pai começou a ficar acamado, doente. O que Silas fez? Tinha uma festa e o pai pediu para que Silas levasse a companheira dele para essa festa, que ele ficaria em casa descansando e tal. Silas levou, e aí Silas armou uma cilada com um amigo dele, Armando, e fez com que Armando, desse uma cantada em Aida, e ela caiu, óbvio, porque o pai de Silas já estava acamado. Aida era jovem, mesma idade de Armando. E aí eles começaram a ficar juntos, mas Silas fingia que não sabia de nada. Mas ele sabia que Aida estava com o amigo dele. Então, o que aconteceu? Passou um tempo, esse amigo vivia indo na casa de Silas para tomar um café, um jantar,
e conversar, fazer saraus e tal. E aí Silas armou um dia que viu os dois juntos dentro da casa dele e chamou o pai para ir até o local. Quando o pai viu os dois juntos. Aí pronto, desandou tudo. O que aconteceu? O pai chegou, passou um tempo, né? Ela ficou chateada com tudo que aconteceu e tudo, aí tinha brigado com o pai, mas naquela época, se eles se separassem, ia ser uma vergonha para a família. Então, não poderia se separar, se divorciar, até porque naquela época também não tinha o divórcio ainda. Então, o que aconteceu? O pai de Silas resolveu envenenar a Ida e ela morre. Aí os médicos, quando vieram e tudo, sendo que Silas não sabia disso, os médicos vêm e acham que ela tinha se suicidado. E aí deram o óbito, tal, passou. Passou o tempo, o pai desencarna. Aí o pai desencarnou, Silas ficou com tudo. Só que antes do pai desencarnar, o pai confessa para o Silas que ele havia dado veneno para a Ida, porque ele não aguentou a traição. E Silas fica com dor de consciência. Silas não fica feliz. Silas fica mal e se sente culpado pelo que o pai havia feito. Passou-se o tempo, o pai desencarnou. Silas começou a viajar, né, gastar dinheiro, tentar ir para a Europa para tentar tirar da mente dele todo o ocorrido, porque ele se sentia verdadeiramente culpado pela ação que o pai havia feito com a Ida. Então Silas vai e acaba ficando na casa de um amigo. Depois Silas começa a ficar doente, com muita dor no estômago. Ele não aguentava de dores. E aí ele, em vez de pegar um remédio que era para tomar, ele pegou um outro. Na verdade, ele tinha até separado um para ele tomar para tirar a dor. Mas aí ele pegou um outro frasco que acabou fazendo com que ele morresse. Aí acharam também que ele havia se suicidado. E na verdade não foi. Ele não fez com a intenção. Porém, Silas ficou no plano espiritual, muito tempo no umbral, passou por muitas dificuldades, depois foi socorrido pelos amigos do nosso lar. Ele começou a trabalhar, né, a ajudar, e aí ele conta para André que ele não consegue evoluir porque ele precisa reencarnar. E aí ele já combinou com o pai e com a mãe, né? Eles já estão reunidos lá no plano espiritual. O pai e a mãe vão reencarnar, vão ser marido e mulher, e vão ter como filhos ele, que também vai ser médico, porém vai fazer a medicina não na riqueza, mas na pobreza, com dificuldades para poder dar valor ao que ele na outra vida ele desperdiçou, e a irmã Aida também irá junto. Só que ele está lá no plano espiritual tentando encontrar a Aida. E aí André Luiz pergunta, mas os mentores não sabem onde elas estão? Onde ela está? E o Hilário, o Silas fala, sim, com certeza eles sabem, mas o problema é nosso e a prova também é nossa. Então somos nós que temos que achá-la e tudo vai acontecer no tempo certo. E assim é. E assim é no tempo certo mesmo de cada um. Não tem jeito. E quando Silas conta essa história para eles, eles ficam assim emocionadíssimos, inclusive os obsessores que estavam ali do lado, obsidiando uma família. Então, nós vemos aqui que não adianta. O dinheiro não traz a felicidade. Ele pode nos ajudar, porém, precisamos saber como utilizar o dinheiro e não nos apegarmos. Porque se a gente fica apegado, a gente deixa com que esses sentimentos de egoísmo, de vaidade, de orgulho tomem conta de nós. Agora, Deus fez a riqueza, nos deu e vai dar, oferece a riqueza para algumas pessoas, que é para que ela possa ser instrumento de prosperidade, de evolução,
de crescimento na Terra. E que possamos um dia deixar realmente esse egoísmo de lado. Porque quando deixarmos esse egoísmo de lado, todos nós seremos felizes. Todos nós iremos realmente ficar preocupados com o que o outro não tem, né? Em vez de ficarmos preocupados só com o que nós temos. E aí no livro dos Espíritos, na questão 159, os espíritos fazem essa pergunta, o Kardec faz a pergunta aos espíritos: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhados de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada do grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Então, vemos aí que quando nós estamos no plano espiritual, quando a gente desencarga, a sensação que nós vamos ter é essa. Primeiro que cada um vai ter a sensação de acordo com o seu grau de evolução. Nós temos um caso aqui no livro O Céu e o Inferno, né? Que é da princesa, da rainha de Alde, Era uma rainha indiana. E aí eles começam a fazer a pergunta a ela. E ela endurecida e orgulhosa e respondendo que ela era rainha, que ela tinha os súditos dela, que ela não gostou do jeito que foi feito o enterro dela, ela gostaria de outras homenagens do país dela e tinha muito conhecimento. E aí no final o espírito diz, né, evocando essa grandeza decaída ao túmulo, não esperávamos respostas de grande alcance. Dado o gênero da educação feminina nesse país, julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente a vaidades, grandezas terrenas. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude de sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer pela sua impotência. Então, ela ainda endurecida e se julgava rainha, ela não conseguia compreender e não conseguia aceitar aonde ela estava. E tinha todos os preconceitos que ela sempre teve quando encarnada, continuou com ela no plano espiritual. Qual é a riqueza que nós queremos levar? Será que é essa a riqueza desses sentimentos? Ou será que nós queremos levar os sentimentos bons? Os sentimentos de gratidão, né? Vamos ver o que a gente vai querer levar. E eu trouxe também aqui mais um conto, aqui uma história, um conto não, é uma história mesmo, porque a história é real, e está no livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 16, Amarga Experiência. Só que ele não diz o nome dele, então ele diz o irmão F. Foi ditado em 24/6/1954. Só que a história dele realmente nos deixou assim um tanto emocionado, pelo que ele sofreu. Eu vou resumir, né, para vocês entenderem. Ele na Terra, ele foi um grande banqueiro, mas, no entanto, a morte o assaltou de uma hora para outra, como um tiro pega num passarinho, né? Ele mesmo dá esse exemplo no livro. E quando ele chega no plano espiritual, ele se sente sufocado, viu a questão que nós lemos agora no 59 do Livro dos Espíritos. Ele se sente sufocado, ele quer respirar e ele não consegue, aí ele entende que ele não está mais encarnado. Só que ele está num lugar que ele olha
e vê vários cofres de ouro. E aí, quando ele pega, ele vê aqueles ouros. Ele vê a grade de ouro. Depois ele vê que são túmulos. Ele estava dentro do cemitério. Ele sai correndo. Aí ele quer pegar o bonde. Quando ele vai entrar no bonde, ninguém fala com ele, porque ele é espírito. Ninguém o vê. Então ele sabe que ele não está mais no plano material. Ele, quando olha para o condutor, ele vê o condutor vestido de ouro. Ele vai pegar nas alças, ele vê as alças de ouro, ele vê o bonde todo talhado de ouro. E aí ele vai andando, ele vê as pessoas vestidas de prata. Aí ele, meu Deus, o que está acontecendo que eu estou vendo tudo ouro? E aí ele vai indo, ele vai vendo prédios. Por onde ele passava, ele via prédios de ouro. Ele via prédios de ouro. Aí ele sente fome. Aí ele entra no local, né, que ele precisa, que ele está com fome, ele quer comer, ele vê aquele pão bonito. Quando ele vai ver pegar ou tentar pegar, ele vê um bloco de ouro. Mais à frente ele sente sede. Quando ele vai pegar a água, ele vê filetes de ouro. Ele meditou, eu preciso entrar na igreja. Ele era católico. Entrou na igreja. Aí foi rezar, não rezar, não conseguia se concentrar. Quando ele olhava para o altar, aonde o padre ficava, ele via um cofre. Quando ele olhava para a cruz, ele via um cifrão. Quando ele olhava para a hóstia que o padre estava dando às pessoas, ele via moedas de prata. Ele começou a ficar nervoso, angustiado, porque tudo ele via, onde ele ia, ele via ouro. Então, ele começou a meditar. E aí ele mentalizou, ele disse, ó Deus, que restava então de mim senão o usurário vencido? Aí ele se humildou ali dentro da igreja, começou a chorar e pensou no amigo Cícero Pereira, de Minas Gerais. Ele era espírita e conversava muito com ele. Aí ele lembrou dele, fez uma prece, sintonizou com ele e chegou até ele. Cícero o ouviu. E ele foi até Cícero e aí contou tudo para o Cícero. E Cícero, várias palestras, várias reuniões, começou a doutrinar ele, doutrinar. E aí ele foi melhorando. E aí ele, no final, ele fala para a gente, né? Desde então, tenho falado em espírito com mais de 1000 pessoas. Estou sempre aí as pessoas que possuem muito dinheiro, que amealharam muito dinheiro, para falar aos seus ouvidos, suplicando que dê atenção para a caridade. E não consegue sensibilizar ninguém. Mas o Cícero continua dando conselho para ele. Não desista, continue. Aí teve um dia que ele chegou feliz e falou, hoje eu consegui sensibilizar um grande empresário e pedi a ele que desse cobertores e comida para uma viúva pobre. E aí ele termina dizendo para a gente, de agora em diante, as visões do ouro terrestre ficaram para trás. Ele se sentiu feliz quando aquele homem o ouviu intuitivamente. E passarei agora a espalhar o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água, o ouro da prece. E aí a gente fica feliz com essa história, porque a gente vê que um espírito que havia só amealhado dinheiro aqui na Terra, sem ter feito a caridade, foi para o plano espiritual, passou as suas dificuldades, mas depois compreendeu. E foi o que a gente estudou mais à frente. A dor é importante para a nossa evolução. Todos nós realmente vamos sentir dor, vamos sofrer. Agora depende como nós queremos sofrer, né? Vai depender de nós, vai depender das nossas ações. E aí, lembrando, né, da nossa querida história de Zaqueu, né? Aquele homem pequenino que estava doido para
ouvir Jesus, que quando ele viu que Jesus estava chegando próximo da onde ele morava, ele que era pequenino, ele subiu num sicômoro. Então ele ficou lá em cima da árvore e esperando Jesus passar, porque ele queria ver aquele homem que todos falavam bem. E Jesus, quando passa debaixo da árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce-te, que eu quero que você me hospede hoje em tua casa. Estarei hoje lá com os meus discípulos. E Zaqueu saiu com tanta felicidade, com tanta alegria, e foi pedir os servos para fazerem a comida, né? Preparar a casa, o ambiente para receber o Mestre Jesus e os seus discípulos. Só que Jesus foi até sido ali julgado pelos discípulos, porque iria se hospedar na casa de um publicano. E o Zaqueu era um cobrador de impostos daquela época. Só que aí, quem nos relata isso é no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. E tem um diálogo aqui que é muito interessante entre Zaqueu e Jesus, que Jesus pergunta, né? Zaqueu começa, ó. Zaqueu ficou tão feliz, né? E falou para Jesus: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam a vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. E Jesus responde: abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. E Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa, Senhor, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano ficou feliz. Tamanha era a alegria dele. Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje, com todos os necessitados, a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Aí Jesus respondeu: bem-aventurados és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E aí nós vimos que Zaqueu, já naquela época de Jesus, e Jesus nos traz esse ensinamento do Evangelho, que é o item 4 que nós estamos estudando hoje, ele traz ali para a gente, porque Zaqueu era um publicano, e as pessoas o recriminavam, tinham preconceito dele, não gostavam dele porque ele cobrava impostos, só que cobrava imposto acima do valor. Mas nós vimos aqui que Zaqueu promovia trabalho, ele ajudava as pessoas, os servos deles não eram tratados como escravos. Zaqueu servia os servos, ele fazia tudo de coração, ele fazia algo mais, ele utilizava bem o dinheiro. Então ali ocorreu a salvação e não foi à toa que Jesus foi à casa de Zaqueu. Então nós temos vários ensinamentos do mestre com relação a esse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamão ao mesmo tempo. Então Zaqueu aproveitou ali, aí a gente volta lá para o nosso início da nossa conversa, que Zaqueu aproveitou a aliar o dever à boa vontade dele, de servir e procurar fazer o melhor. Ele sabia que o que ele estava fazendo ali era em prol de todos. Ele estava ajudando a todos.
Então Jesus ficou feliz com ele, Jesus trouxe esse ensinamento para todos. Foi difícil os discípulos na época entenderem. Muitos questionaram Jesus, mas depois Jesus conseguiu sensibilizá-los e fazer com que eles compreendessem que o dinheiro não é mal. Mal é quem usa o dinheiro em proveito de si somente. Mal é o que fazem com o dinheiro. Mas o dinheiro não é mal. O dinheiro é importante para todos nós. Precisamos dele para a nossa sobrevivência. Precisamos trabalhar. Então, nós vamos conseguir termos as nossas coisas materiais de acordo com o nosso merecimento. Agora, tudo a seu tempo. Então, a riqueza e a pobreza é importante para todos nós, para a nossa evolução. Sem elas, nós não vamos conseguir chegar a um degrau evolutivo, porque é com a pobreza e com a riqueza que nós vamos aumentar a nossa humildade, nós vamos aumentar o nosso amor, nós vamos aumentar a caridade que nós podemos fazer. E vamos diminuir com isso o orgulho, o egoísmo, a inveja, a vaidade, o ciúme. Tem um livro também do nosso mentor André Luiz, que é o livro Libertação. E no livro Libertação nós temos a história lá de um espírito que vivia nas trevas, que se chama Gregório. E ele foi papa aqui na Terra. E Gregório ficou 1000 anos nas trevas como julgador, como um justiceiro. Ele era um justiceiro e ele queria fazer justiça com as próprias mãos, para todos aqueles que faziam algo de errado aqui na Terra. Passar o tempo, ele ficou perseguindo, né, um espírito encarnado, que era Margarida, mas a mãe dele, que estava num plano superior, estava orando muito por ele, claro, esse tempo todo, e estava vendo que Gregório já estava se melhorando, né? Ou seja, já estava ficando entediado daquilo tudo que ele estava fazendo lá nas trevas. Ele não queria mais fazer aquilo. Ele estava ficando enjoado, né? Mas não dava o braço a torcer. E não queria perder, porque ele tinha todos aqueles espíritos menos favorecidos do lado dele ali. Então ele se achava o todo-poderoso, né? Passou o tempo, né? A história é muito linda desse livro, aconselho a todos vocês a lerem, vale a pena. Gúbio, que é o mentor do livro, né? Junto com André Luiz e com alguns outros espíritos, eles fazem com que a mãe de Gregório venha ao encontro dele, numa guerra que ele iria, né, começar a guerra ali. E aí a mãe, quando chega, Gregório fala, qual é a espada? Eu tô com a minha espada aqui, qual é a sua espada? Não adianta vir você com essa luz que está ofuscando meus olhos. E a mãe diz, a minha espada é a espada do amor, meu filho. E aí Gregório cai e começa a chorar. E ela consegue resgatá-lo. Por que eu contei essa história do Gregório? Porque o Gregório, mesmo sendo, né, esse espírito trevoso que ficou 1000 anos no plano espiritual, ele iria reencarnar com opulência, né, na riqueza. Ele iria ter muito dinheiro aqui na Terra. Porém, a mãe dele viria junto para educá-lo a fazer o bem. Ele seria um grande empresário para dar vários empregos a todos aqueles espíritos que ele havia tratado mal, ou que ele havia perseguido. Então ele ia ser um grande empresário. Então não é porque nós estamos lá no plano espiritual, ou passando, ou estamos na treva, ou estamos passando por dificuldade, que de repente a gente não vai ter uma outra oportunidade de vir aqui e poder usar a riqueza que vem às nossas mãos em prol de terceiros, em prol dos outros, em prol de todos aqueles que nós um dia prejudicamos. Então esta foi a lição, seria a lição, né, principal ali
de Gregório que a gente aprendeu também neste livro. Nós temos aqui também, agora eu trouxe um poema, né, de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E eu vou ler para nós finalizarmos a nossa lição da tarde de hoje. É a lição de número 22, a lição do dinheiro. Ele era salteador pela primeira vez. O cofre, agora aberto, estava à mão. E lá dentro, ele viu ante a casa vazia um pacote mostrando que trazia a soma respeitável de 1 milhão. Dispunha-se a empalmar toda a quantia. Quando o dinheiro lhe falou, em forma de conselhos e queixumes. Pensa, amigo, na obrigação que assumes, ao levar-me daqui nas condições de um louco, já que podes buscar-me em compromisso entre a força da fé e a bênção do serviço, retirando-me em paz, lidando pouco a pouco, não quero ser motivo para que sejas preso como eu vivo. Fui criado por Deus para fazer o bem. Não desejo aumentar as lutas de ninguém. Quero sair daqui para ser agasalho aos que gemem sem teto e sem trabalho. Anseio consolar as mães que padecem na estrada, de alma aflita e cansada, ante a dor dos filhinhos, a esmolarem socorro em remotos caminhos. Espero ser o apoio do homem triste, que de tanto sofrer necessidade já não sabe se resiste. A tentação da morte que o invade, sonho doar auxílio ao doente sem nome, a fim de que suporte ao duro sofrimento que o consome. Livrando-se, por fim, das lâminas da morte, quero sair daqui para que alguém me aceite, de modo a ser o amigo sorridente, que ofereça uma xícara de leite à criança doente. Quero ser cobertor para quem sente frio, prato que nutra, força que refaça, algo que plante amor no coração vazio, instrumento do bem que ajuda, serve e passa. Mas ouve, amigo meu, não me faças razão de largar este cofre e levar-te à prisão. Trabalha e vem buscar-me, sem calúnia, sem crime, sem alarme. Quero ser luz e ação em tudo que progrida, e seiva circular nas árvores da vida. Vê onde a sovinice me prendeu. Não te desejo o cárcere em que moro, na prova rude que me aconteceu. Quero ser livre e forte, assim como és, caminhar com teus pés. Aspiro a ser-te amigo e companheiro. Calara-se o dinheiro, e o pobre salteador, inexperiente, recuando, atingiu o portão à frente. Nisso, o dono da casa, envolto em grande escolta, veio à mansão de volta, vendo o lar violentado e o cofre aberto com um dinheiro intocado, saudou o salteador que via perto e, acreditando nele a presença de alguém que lhe guardara a casa para o bem, agradeceu-lhe o gesto de homem leal e honesto. Sustentando o silêncio e a tristeza no olhar, o pobre sem vintém começou a chorar. Ali mesmo, porém, começou vida nova. Transformado por dentro, alterou-se-lhe a prova. Passando a servidor da mansão que assombrara, agia com firmeza nobre e rara. Trabalhou a formar de tostão a tostão os bens com que sabia socorrer. Quem achasse a sofrer, e quando auxiliava os semelhantes em provações alucinantes, nos quais dizia ver os próprios irmãos seus, rememorava a fala do milhão e clamava em voz alta ao lembrar-lhe a lição. Obrigado, meu Deus. Então, meus amigos, nessa lição que nós aprendemos hoje, estudamos hoje, meditamos hoje por esses ensinamentos, não tem como não lembrar da pandemia. Nós estamos aí. E se não fosse a ciência,
com a descoberta da vacina, as vacinas que estão vindo a nós e que estão nos ajudando a ficarmos imunizados, nós precisamos sim, meus amigos, tomar vacina. Nós precisamos acreditar na ciência. Precisamos confiar no progresso, na lei de progresso. E temos aí pessoas que estão fazendo coisas boas com o dinheiro que chega às suas mãos. Que possamos nós sermos os servos úteis de Jesus na seara do Mestre. Que possamos nós fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Que sejamos sim as flores de Jesus aqui no jardim dele, porque ele é o grande cultivador de nossas almas. Ele nos ampara, nos ilumina e nos ajuda. Jesus nos ama, os nossos amigos espirituais nos amam, querem o nosso bem. Tenhamos confiança, saibamos entender que nada na nossa vida acontece por acaso. Se você está passando por dificuldade financeira, confie. Olhe para o céu, peça a Deus, porque Ele não te irá te desamparar. Jesus disse que nenhuma ovelha que o Pai havia lhe confiado se perderia. Nós não vamos nos perder do Mestre. O Mestre irá sempre nos acolher, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos melhorar sim, sinceramente, sermos fiéis a Ele. Sermos sinceros em nossos sentimentos, procurarmos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, porque nós podemos, nós temos essa luz aqui dentro de nós, nós somos luzes, Deus nos criou, Deus nos ama, e Ele confia em nós e sabe que nós podemos chegar aonde nós estamos destinados a chegar, que é a nossa felicidade imperecível. Nós seremos felizes, meus irmãos. Nós seremos felizes um dia. Tudo aqui na vida passa. As dificuldades vão passar. As dores vão passar. O sofrimento vai passar. A pandemia vai passar. Tudo vai passar. E nós vamos de novo nos reunir, nos abraçar, nos amar e sabermos fazer o melhor. Não podemos deixar de fazer o melhor que está ao nosso alcance, porque todos nós podemos. Se você que está me ouvindo não tem condições de fazer uma caridade material, faça uma caridade espiritual. Ore para todos aqueles que estão em sofrimento. A oração vai longe. Então, se nós orarmos por todos que estão passando pela pandemia, nós iremos transformar o nosso mundo melhor, em um mundo melhor. O nosso planeta vai sim ser um planeta de regeneração, mas isso quando nós diminuirmos o egoísmo, a vaidade, o orgulho que ainda teimam em nossos corações em permanecer. Nós precisamos fazer o melhor. E se você que tem condições financeiras, se você é um empresário bem-sucedido, que você, por favor, faça a caridade. Porque Jesus falou, fora da caridade não há salvação. Tem tanta gente precisando de um cobertor, de um travesseiro, de uma comida. Mas tem tanta gente precisando de uma conversa amiga. Então, que sejamos esses amigos daqueles necessitados. Que possamos nós fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Peço a Deus, Senhor, que abençoe a todos vocês que aqui à tarde estiveram conosco. E muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Que assim seja, que todos tenham um ótimo final de semana e uma semana proveitosa e de realizações positivas. Muito obrigado. Gratidão a todos.